Vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 1, vamos ler versículos 6 e 7. Amém? Por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor e de equilíbrio. Amém? Glória a Jesus. Cadê os meus ajudantes? Pode me ajudar aí? Amém? Glória a Deus. Eu fiquei aqui prestando atenção em todo o início do culto, adorando. Que ambiente maravilhoso, que ambiente abençoado, que esfera de glória da presença de Deus. E enquanto o louvor estava ministrando, eu fui basicamente arremetido no cenário de Jesus. Sabe, eu fiquei imaginando Jesus andando nas ruas da Galileia, ele bem jovem, para começar o ministério dele, para começar o propósito que Deus havia confiado a ele, para cumprir o propósito da qual ele encarnara, nascera. E sabe que ninguém faz a obra de Deus sozinho, nem mesmo Jesus. E eu fiquei imaginando Jesus andando pelas ruas da Galileia e pensando, que time que eu vou escolher para andar comigo? E eu ouvi vocês falando sobre, eu quero meu coração ardendo, tudo está preparado aqui. Eu só quero te falar que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. E eu fiquei pensando que se talvez Jesus estivesse passando por aqui e ele fosse escolher um time, eu acho que teria muitas pessoas escolhidas aqui. A gente pode cantar? Mais um trechinho? Você me ajuda? O louvor não precisava ter saído, poderia ficar aqui para me ajudar, né? Aleluia. Só o refrão, tudo bem? Teu é o reino. Se imagine nesse cenário que eu te falei. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo.
as suas mãos por um minuto. Diga: não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Tu és o único digno de ser adorado. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o lírio dos vales. Tu és o príncipe da paz. Tu és o alfa, o ômega. Tu és Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abra a tua boca e começa a adorar a Ele. Você veio aqui para isso. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu. Você vai se sentar aplaudindo ao Senhor. Não perca o ambiente. Vocês arrumam um lugarzinho, fica todo mundo aqui com a gente, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Sabe, quando Jesus veio, quando Ele encarnou no ventre de Maria, quando o Espírito Santo gerou a Jesus no ventre de Maria, e Ele nasceu em carne, Jesus veio com um propósito. E quando Ele começou a andar na terra, Ele deixou muito claro esse propósito a qual Ele viera estabelecer. Por onde Jesus andava, Ele dizia: é chegado o reino de Deus. Agora, só para ser didático, dá uma empurrada assim nessa pessoa do seu lado. Fala: ei, vamos lá, ei. Jesus veio com um propósito. E Ele deixou muito claro: é chegado o reino de Deus. Teu é o reino. Teu é o reino. Só que, quando Ele começou a ensinar as coisas, Ele disse: olha, se alguém chegar em vocês e disser: o reino de Deus está aqui, está ali, está acolá, não acredite, não dê crédito. Porque o reino de Deus está em vós. Ele estava apontando para algo que aconteceria. Porque Jesus veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar, amém? Todo mundo sabe disso. E a maioria das pessoas, elas entram na igreja, elas se convertem, aceitam Jesus, e agora elas estão sentadas no banco, cantando, vivendo uma vida ok, esperando Jesus voltar. O Espírito Santo me trouxe aqui essa noite para destravar a sua mente. O plano B é a salvação, o plano A é o reino. Jesus não foi para a cruz do Calvário para te salvar, para você ficar esperando Ele voltar. Jesus foi para a cruz do Calvário para salvar você e para que você, através do poder do Espírito Santo, implantasse o reino de Deus na terra. Diga: tem um plano. Não ouvi não. Diga: tem um plano. Que eu seja agente do reino de Deus. Quando um governo, quando um imperador ele toma um território, ele manda agentes, ele manda infiltrados
para ir minando o poder daquele outro imperador. E esses agentes, eles se espalham na sociedade, eles se espalham entre o povo, e ele vai conquistando as pessoas, para quando estiver já muito espaço e território e pessoas conquistadas, aí vem o imperador e implanta o reino. Quero te dizer que você está aqui na terra, como um infiltrado do céu, para estabelecer o reino de Deus na terra. Quando Jesus veio, ele já sabia o que ele iria fazer. E ele andou na terra sabendo sobre isso. E muito cedo, o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo. Gente, eu acho que vocês fazem melhor do que isso. Lá na minha igreja, a maioria é tudo mais de idade, assim. E quando eu falo, eles, pá! Vamos lá? Vamos ver se todo mundo aqui é do fogo, é do manto. Diga, o Espírito Santo conduziu a vida de Jesus em todos os momentos. Sabe, Jesus, ele então desceu, encarnou no ventre de Maria. E ele chegou aqui igual quando você chegou na sua casa, quando sua mãe e seu pai deram a luz a você. Frágil, com todas as imperfeições humanas. Jesus nasceu na estrebaria, numa família pobre, sem influência. E ele veio, sabe para quê? Para implantar o reino de Deus. Para resgatar aquilo que Adão e Eva haviam perdido no jardim. Porque o plano original era um reino de amor. Era um reino onde Deus seria o pai e toda a criação seria os seus filhos. E por causa do pecado isso foi comprometido. Agora Jesus vem para trazer essa realidade de volta. Estão entendendo? E Jesus é o responsável para fazer isso. E quando ele vem, ele não poderia vir na condição de Deus. Porque ele teria que vencer o pecado como um homem, uma mulher, como qualquer ser humano. Então Jesus pega a sua capa de poder e a sua autoridade e fala assim, eu vou descer e vou fazer por eles o que ninguém pode fazer. Vou morrer na cruz do Calvário por eles. Por jovens, velhos, adultos, crianças, vou morrer por eles. Vou deixar aqui a minha capa de poder e de autoridade. Vou deixar aqui o meu poder. Ele se destituiu do seu poder. É o que Paulo fala, sendo ele achado em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e se entregando à morte e morte de cruz. Diga assim, Jesus deixou o poder dele lá no céu e desceu vazio e nasceu vazio como eu. Você sabia disso? Então ele nasce ali sem poder nenhum, sem glória nenhuma, sem influência nenhuma, numa família humilde, e ele começa a crescer, e o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo vai conduzindo a vida de Jesus. Se você olhar para a vida de Jesus, todo o tempo Jesus estava orando. Ah, não, Jesus estava sempre no meio do povo, fazendo milagre, curando as pessoas. Não. Ele ficava no monte orando. E quando ele descia, o céu descia com ele, ele tocava as pessoas. Então, o Espírito Santo conduziu a vida de Jesus. E chegou o momento que Jesus ia começar o ministério dele. O propósito dele. Diga, propósito. A Bíblia chama o propósito de ministério. E Jesus ia começar esse ministério. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Mateus capítulo 4. Você vai encontrar essa passagem. E o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto,
para ser tentado pelo diabo, para passar fome e ser provado. Depois Jesus sai aprovado desse jejum no deserto, e ele começa a andar nas ruas da Galileia. E ele vai escolher um time para fazer a obra de Deus com ele. Ele vai escolher pessoas que vai construir o mesmo propósito que ele. Bom, se você fosse começar um grande empreendimento, se você fosse começar um negócio, e você fosse escolher um time, onde você iria? Quais seriam as suas regras? Quais seriam as lacunas que o candidato para ser um ajudante seu deveria de preencher? Eu sei que vocês são jovens e estão cheios de sonhos. Tem gente aqui que quer abrir empresa, quer ser diretor, tem um grande negócio, uma grande ideia na cabeça. E vai chegar um momento que você vai escolher alguém, amém? O que normalmente fazemos? Abrimos uma vaga, colocamos ali as condições, o que você oferece e qual a formação que a pessoa deveria de ter. Sim? Você escolheria para ocupar uma vaga na sua empresa fictícia que nós estamos abrindo essa noite? Vai que é profético? Você abriria uma vaga e escolheria uma pessoa despreparada? Você escolheria uma pessoa desqualificada? Sim ou não? Jesus escolheu. Sabe o que eu acho incrível? Jesus vai começar o maior empreendimento da história. Ele vai começar a implementação do reino de Deus. Ele vai começar a construir algo muito poderoso. É a maior missão que alguém já recebeu na história da humanidade, pelos séculos dos séculos. E ele vai escolher o time que vai andar com ele. Se fosse eu, iria na porta da universidade para recrutar os meus 12 ajudantes. Você terminou, você tem o diploma, você fala fluente, porque assim o evangelho vai se expandir para todo o reino. Então eu preciso de pessoas que falem o latim, o grego, o romano. Eu preciso de pessoas que falem hebraico, aramaico. Nós aqui, né? Sabe, Jesus não fez isso, porque Jesus sempre contraria as bases e as expectativas da terra. Jesus sempre escolhe os improváveis. Eu vou repetir, talvez tenha algum improvável aqui essa noite. Alguém que ninguém dá a mínima. Talvez você não é o escolhido de ninguém para nada. Talvez nem a sua família coloque expectativas em você. E eu quero te dizer que o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer que você é o improvável de Deus. É com você que Deus está contando. É com você que Jesus está contando. Sabe que lá naquela época havia um sistema de ensino bem diferente do que você conhece hoje. Toda a cultura hebraica e judaica ela era em torno da Bíblia, que para os judeus compreende o Antigo Testamento. Eles têm a Torá e eles têm o Talmud. O Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco que nós conhecemos. E os profetas compreendem o Talmud, os livros históricos e tudo mais. O sistema de ensino daquela época era da seguinte forma: quando uma criança fazia 7 anos de idade, o pai levava essa criança
até um rabino, e aquela criança ficava aprendendo durante alguns anos com aquele rabino. Quando ele completava 12 anos de idade, dos 7 aos 12 anos, ou 13, 14, enfim, aquela criança, ela saía do primeiro ciclo de aprendizado daquele sistema de ensino que era chamado de Beit Sefer, que era o primeiro nível. É o que nós chamamos talvez de primário, não sei como que é, ensino fundamental. O ensino fundamental. Ele saía, essa criança saía do Beit Sefer, do ensino fundamental judeu, ali, vamos pôr na média 15 anos de idade. Ele sabia decorado os 5 primeiros livros da Bíblia e todas as histórias da tradição oral, que era história que os pais contavam, que os rabinos guardavam e contavam para os filhos. Como as histórias que nós contamos para os nossos filhos, lá eram contadas tradições dos patriarcas. Os heróis deles não eram o Chapeuzinho Vermelho. O conto de fada deles não era essas histórias que contamos para os nossos filhos. Os pais falavam sobre Abraão, Isaac e Jacó. Falava sobre um Deus tremendo que abriu o mar vermelho para que eles passassem. Eles falavam a respeito do maná que caía, do Deus de milagre que eles serviam, do Deus que era milagres, que o Deus que abria caminho no deserto, o Deus que era luz na escuridão. Pegou o link? Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem quero ouvir tu você. és. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Cancela o voo, pode se assentar. Então você imagina uma criança, ela vai sendo impregnada com a história do Senhor, com a história de um Deus poderoso. Ela vai sendo ensinada, e ela sai dali com 15 anos de idade, sabendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios, Números, tudo de cor. Amém? Agora essa criança fez 15 anos e o rabino olhava para a sala de aula, escolhia a dedo. Você, talvez uma meia dúzia. Todos vocês aprenderam, todos vocês decoraram, todos vocês amam e são temente a Deus. Mas agora vocês voltem para suas casas e vão aprender o ofício de seu pai. Aí os meninos pegavam a sua malinha, voltavam para a casa do pai, e agora, se o pai fosse pescador, ele aprenderia sobre pesca. Se o pai fosse carpinteiro, ele iria aprender a trabalhar, fazer móveis, fazer casas. Apenas os melhores ficaria e continuaria o estudo. Então eles começariam um outro nível. Seria o Beit Talmud. Ao ginásio, vai começar o ginásio.
Então aquela criança começaria agora a aprender Crônicas, Esdras, os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os livros poéticos, Jó, Salmos. E quando ele fizesse perto dos 18 anos, 17, 18 anos, ele, mais uma vez, o rabino olharia para aquela sala de seletos, eram os melhores que estavam ali. Agora, perto de 18 anos, eles receberiam a mesma palavra: você, mais uma peneira, mais um filtro. Agora vocês fiquem aqui, os outros estão dispensados. Vocês amam a Deus, vocês decoraram, vocês sabem, de Gênesis até Malaquias, que é a Bíblia deles inteira. Vocês aprenderam, mas vocês não são bons o suficiente. Agora volta e vai ajudar o seu pai e sua mãe nos negócios da família. Sabe? Pedro, Tiago, João, Felipe e todos os outros tiveram um momento em que o rabino apontou o dedo na cara deles e disse: você não é bom o bastante. Ser rabino naquela cultura era o nível máximo que alguém poderia atingir. Todas as famílias sonhavam em ter um filho rabino. Todo pai trabalhava para que o filho fosse rabino. Talvez como hoje os pais se empenham: não, meu filho vai ser doutor, vai ser médico, vou pagar a faculdade, ele vai se especializar, porque é uma honra para a família, porque traz honra para a família, traz bênção, qualidade de vida. Então o rabino era o nível máximo que alguém poderia chegar naquela cultura. Não era o médico, não era o jornalista, não era o presidente, era o rabino, era a pessoa principal, porque ele detinha o principal da cultura daquela época. Ele que tinha a sabedoria, ele que tinha a inteligência. Tudo era em torno da Bíblia. Presta atenção agora. Jesus está andando e ele não vai na porta dos outros rabinos, das escolas. Ele não entra no LinkedIn e abre uma vaga para pessoas bilíngues e formadas. Não. Sabe onde ele vai? Ele vai no lugar dos improváveis. Ele desce no lugar onde ficam os improváveis. Ele vai no lugar onde as pessoas que ouviram: você não é bom o bastante. Ele desce exatamente no lugar onde as pessoas que foram dispensadas, onde estavam os que eram improváveis, os que não tinham condições, aqueles que nunca poderiam ter sido escolhidos da forma humana. Jesus desce lá e vai até a praia, lugar dos pescadores. Jesus vai no lugar onde os falidos estão, onde os não bom o bastante. Espírito Santo, me ajuda a ministrar essa palavra, Espírito Santo. Talvez Jesus chegou na sua praia, no lugar das suas impossibilidades, no lugar das suas limitações, no lugar dos seus traumas. Jesus chegou e te chamou e te convidou para algo grandioso. Talvez até hoje você está lutando com Deus, você está numa queda de braço, sabe, aquela briga: ai, cumpro o propósito, não, tenho chamado sim ou não, sou escolhido sim ou não. O Espírito Santo está dizendo: você é escolhido sim. Você pode parecer improvável aos olhos humanos, mas eu te chamei não baseado no seu desempenho, eu te chamei baseado no que eu sei, no que eu tenho e no que eu posso fazer na sua vida.
Deus te chamou, Deus te escolheu. Sim, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te selou para um grande propósito. Aleluia. Se alguém aqui está dizendo: é comigo essa palavra, Deus está falando comigo, levanta suas mãos. Sim, eu sou escolhido, escolhido, escolhido. Eu não preciso explicar para as pessoas, eu não preciso dar satisfação. Eu só sei que tem algo queimando aqui dentro de mim, e eu sei que eu sou escolhido, e que Deus vai fazer algo tremendo na minha vida. Talvez você está tão apático com a vida, tão apático com você mesmo, com o seu próprio desempenho. Talvez você já até desistiu, cruzou os braços. O Senhor está dizendo assim: se levanta, se levanta. Eu quero virar uma chave na sua vida. Então Jesus sai. E é incrível quando eu assisto os filmes de Jesus. Não sei se vocês assistem aqueles filmes antigos. Eu gosto bastante. E aí de repente Jesus chega do nada na praia e fala: vem, me segue. E eles largam a rede, parecem uns robôs, e saem atrás de Jesus. Parece não fazer sentido. Como assim do nada você vai largar a sua rede, você vai largar o seu barco? E parece que Jesus abduziu eles nesses filmes, né? É porque a gente não entende o contexto. Porque naquela sociedade, ser um discípulo de um rabino famoso, de um rabino importante, era a coisa mais assim surreal que poderia acontecer na vida deles. Não sei, imagina um grande empresário chegasse e falasse: ó, vem ser o meu aprendiz. Vou usar um que é famoso aí, nem sei se é grande mesmo assim, mas o Justo chegasse aí e falasse: ó, você vai trabalhar comigo, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Você largava tudo e ia na hora. Sim ou não? É isso que Pedro fez. Foi isso que os discípulos fizeram. E não pense que eles eram velhos, 40, 50. Não. Não estou falando que os 40 e 50 são velhos, viu, irmãos? Que eu tenho 42. Estou falando assim, que eles eram muito jovens. Muito, muito jovens. Pedro talvez tinha a base de 20 anos. Felipe, que talvez seja o mais novo, teria ali 17, 18 anos. Eles eram muito jovens. E Jesus escolheu eles. Improváveis. E sabe, eles davam muito trabalho para Jesus. Quem dá trabalho para Jesus? Só eu? Eu dou trabalho, irmãos. Às vezes a gente é tão lerdo para perceber as coisas de Deus. Às vezes Jesus só falta gritar. Não grita porque o Espírito Santo é educado. Mas a gente demora de corresponder com os céus. E Jesus, teve uma vez que Jesus ficou tão chateado com eles. Não sei se é assim que pode dizer. Mas Jesus falou: até quando que eu vou suportar vocês? Vou ter que suportar vocês. Até quando vos sofrereis? E eles já tinham visto tantas coisas. Sabe aquele Deus que eles pregavam, que eles aprenderam, que eles ouviram, Deus de milagre, agora estava ali encarnado junto com eles, fazendo todos os milagres e sinais. E às vezes eles eram tão lerdos. Jesus subiu no monte para orar, eles desceram, tinha um demônio e eles não conseguiam expulsar o demônio. Jesus chegou e falou: meu Deus do céu, mas vocês são muito lerdos. Vocês estão morrendo aqui para tirar o demônio deles. Não é possível um negócio desse. Até quando vos sofrerei? E aí Jesus está 3 anos ali trabalhando com eles nesse intensivão, esse workshop forte de Jesus ali de 3 anos. E era um curso intensivo. E Jesus ensinando a respeito do reino de Deus e falando em parábolas. Jesus simplesmente desenhava para eles. E muitas vezes eles não conseguiam entender. E a coisa vai se aproximando do tempo.
Vai chegando o tempo, igual o meu horário que está quase acabando. O tempo de Jesus estava acabando e, enfim. Aí ele começou a chamar as pessoas por uma responsabilidade maior. E aí você lê ali no capítulo 6 do Evangelho de João. No dia anterior Jesus tinha feito um milagre. A multiplicação dos pães e dos peixes. 12.000 pessoas havia comido. E agora no outro dia a multidão estava lá de novo. E vocês pensam, olha, o povo queria Jesus que nada, eles queriam comida, irmãos. Jesus disse, vocês estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram hoje. Ontem vocês comeram pão, hoje vocês querem de novo. Já pensou aqueles irmãos que só vai na festa, irmãos? Só o dia que tem almoço, o dia que tem churrasco. Jesus suportando tudo aquilo. Aí Jesus falou assim, olha, se vocês não comerem o pão vivo que desce do céu, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. Se vocês não comer da minha carne, do meu sangue. O quê? Comer da carne, do sangue? Eles se assustaram, mas eles não se assustaram porque Jesus estava propondo canibalismo. Não. Jesus falou na linguagem dele e eles entenderam imediatamente que Jesus estava chamando eles para uma aliança, para uma vida de compromisso. Mas ter compromisso com alguém que estava começando a ser perseguido, não quero. Andar com alguém, ter aliança com alguém que estaria sendo perseguido, estou fora. Comer o pão é bom, ter um milagre é bom, mas andar em aliança, não quero. Sabe o que aconteceu? Daquelas 600 pessoas que estavam ali, só ficou os 12. Sabe o que eles falaram? Duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? João 6,66. Aí Jesus disse para Pedro, você quer ir também? Vocês querem ir também? Fica à vontade. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Sabe, eles não entendiam muita coisa, mas quando Jesus falava, aconteciam umas coisas dentro deles. E eles sabiam que aquilo era sobrenatural, que aquilo era algo que eles não tinham experimentado em lugar algum. E Jesus vai falando com eles, e um dia Jesus chama Pedro e diz, olha, você me ama? Eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Ama mesmo? O Senhor sabe que eu te amo. Mas chegou o dia de Jesus ser crucificado e Pedro o negou. Todo mundo abandonou Jesus. Todos abandonaram Jesus. Pedro negou. Quem nunca vi, nem mais gordo. Não conheço esse Jesus. Eu sou crente? Não, minha mãe que vai na igreja. Meus pais é da igreja. Não, eu só vou porque... Sabe, né? Senão, né? Não ganho meu iPhone. Então eu tenho que ir. Aí Jesus morreu na cruz. E eles estavam sendo perseguidos. Porque todo mundo sabia que eles... Todo mundo sabe que você tem a marca da promessa. Você pode fugir, pode se fingir, pode se esconder, mas você foi marcado no altar. Deus tem algo com você, jovem. Você pode se esquivar, você pode dar um descolado na rua, você pode dar um de diferentão, mas Deus te chamou, você tem algo no altar. Aí Jesus foi sepultado. E eles vão para um lugar chamado cenáculo. E eles ficam lá. E a Bíblia diz que eles ficavam com as portas cerradas e amedrontados. Com medo dos guardas. Com medo das pessoas. Com medo da opinião. Com medo de serem presos. Estava lá os 12. Estava lá as mulheres que seguiam a Jesus. É a igrejinha dos desistentes, a igreja dos falcianos, dos que falharam, dos que não era bom o suficiente.
Sabe, e Jesus ia deixar a igreja na mão deles. Como é que Jesus tem a audácia de deixar a igreja na mão de um bando de homens despreparados e que não eram bons o suficientes? E eles estavam lá reunidos com uma reunião como essa, as portas fechadas, mesmo que fosse ao meio-dia, mesmo que fosse a qualquer hora do dia, eles estavam dentro do cenáculo escondido, e de repente Jesus, já ressuscitado, porque o Espírito Santo ressuscitou Jesus no terceiro dia, o Espírito Santo desceu a tumba, o Espírito Santo desceu naquela cova e ressuscitou Jesus dentre os mortos, e ele então apareceu entre os 12, e apareceu para as mulheres, e ele se manifestou ali, e ele chegou entre eles, todos eles estavam preocupados, e Jesus disse: graça e paz seja com vocês. E durante 40 dias, Jesus continuou com eles, já ressuscitado, já com o corpo transformado. Jesus continuou com eles, ensinando acerca do reino, durante 40 dias. Você vai ler isso em Atos. Aí, eles começam a fazer uma pergunta crucial para Jesus: quando que é esse reino que o Senhor falou? Como que é esse reino? Porque eles estavam decepcionados. Porque eles colocaram expectativas em Jesus, expectativas erradas. Jesus não é obrigado a cumprir as suas expectativas, o céu tem a sua própria agenda. Eles imaginavam que Jesus iria tomar o poder. Eles não gostavam de coisas erradas, de injustiça. E naquela época, o país dele, a nação deles, estava sob o governo de Roma. Eles trabalhavam e não podiam ter nada, porque Roma tirava tudo deles, todo o imposto que era colocado, todo o peso de Roma. Eles não tinham autonomia para nada, e eles acreditavam que Jesus era o Messias e que iria se levantar contra o governo de Roma e ia estabelecer o reino de Israel de volta. Eles acreditavam nisso, eles esperavam isso. Tanto é que quando Jesus estava na cruz, os 2 discípulos no caminho de Emaús voltam para casa, voltam para trás e dizem: olha, eu estou decepcionado, nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, e Jesus estava ressurreto do lado deles, e a decepção não deixou que eles reconhecessem que Jesus estava do lado deles, porque a decepção nos faz assim, a decepção não nos deixa de ver, não nos permite ver o milagre. Agora eles estão perguntando para Jesus: e esse reino? Como que é essa história de reino? Você vai implantar o reino ou não vai? Jesus disse assim para eles: vocês fiquem aqui. Permaneçam unidos neste mesmo lugar. E busquem até que do alto vocês sejam revestidos. E eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. Eu vou enviar sobre vocês um poder. Eu vou colocar algo em vocês, é uma bomba atômica, que nem o inferno vai conseguir parar vocês. Nem o poder de Roma, nem principados, nem potestade, força alguma da terra vai parar a igreja. Vocês estão tristes, vocês não gostam de coisa errada, vocês não gostam de injustiça, mas tem uma coisa: eu vim não só para parar a injustiça em Israel, entre vencer uma guerra temporária e uma guerra eterna. Eu fui para a cruz do Calvário para vencer a guerra eterna. A guerra que você nunca poderia vencer. Entre vencer o Império Romano e vencer o Império das Trevas, eu escolho vencer o Império das Trevas. Entre vencer e estabelecer o reino de Israel, eu prefiro estabelecer o meu império em todo o planeta. E para isso eu conto com vocês.
Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o meu Consolador, e Ele virá sobre vocês, e Ele os capacitará a fazer as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores. Obras maiores. Então o jovem de 21 anos, Pedro, os moleque, os que eram pescadores, que não eram suficientes, os que não tinham um currículo invejável, continuam no mesmo lugar. E no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, desceu do céu um vento veemente e impetuoso. Cheio. E tomou aquele lugar. Línguas de fogo foram vistas repartidas sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em novas línguas. E o poder do Espírito tomou aqueles homens, e eles saíram de dentro da igreja, de dentro do cenáculo, e foram para fora. Aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam cheios de temores, aqueles que estavam barrados pelos seus próprios temores, agora eles abrem as portas e saem para fora. E Pedro, então, cheio de ousadia do Espírito Santo, e começa a pregar na praça, e 5.000 pessoas se entregam a Jesus. E começa o maior movimento de toda a história. Eles começam a pregar e pregar e pregar, e falar de Jesus, começam a ser perseguidos. De repente, Saulo está perseguindo eles. E um dia estava ali um homem chamado Estevão. Nega Jesus, não nego. Nega Jesus, não nego. As pedras começaram a voar, fizeram uma montanha em cima de Estevão. Enquanto apedrejavam, Paulo estava por perto, e o sangue de Estevão cai na capa de Paulo. Coitado de Paulo. Estevão prega uma mensagem. Diante da morte, Estevão prega uma mensagem, irmão, tão terrível, tão poderosa. Enquanto ele prega, ele fala de Jesus, ele vê o céu se abrindo, e ele vê a glória de Deus. Ele entrega ao Senhor, ao Espírito, e ele morre ali. Mas o sangue dele que impregna a roupa de Paulo vai fazendo a parte dele de defender o judaísmo. Mas um dia ele cai do cavalo, Jesus pega ele, e ele se torna o maior pregador. Nós não teríamos a teologia que temos hoje se não fosse o trabalho de Paulo. E Jesus pega aquele homem, e ele começa a espalhar a mensagem do Evangelho para toda a Europa. A mensagem da cruz, a mensagem de redenção, de perdão, a mensagem de esperança, a mensagem do amor vai sendo pregada. E por causa de todos eles, simples, cheio de falhas, cheio de debilidades improváveis, por causa do Espírito Santo na vida deles, hoje nós temos o Evangelho de Jesus nas nossas mãos. Por causa dele, em cada esquina tem uma igreja implantada, por causa do Espírito Santo que operou na vida de pessoas comuns. Hoje nós estamos aqui sendo preparados para o grande dia, que o céu vai se abrir, e assim como ele prometeu, varões galileus, da mesma forma que vocês estão me vendo subir, da mesma forma vocês vão me ver descer. E nós estamos aqui aguardando a profecia se cumprir. Está perto a volta de Jesus, e enquanto ele não vem, o Espírito Santo está aqui para te capacitar, para implementar, para implantar, para expandir o reino de Deus sobre toda a terra.
resumo. Deus conta com você nesse tempo para ser justiça do reino, porque o reino de Deus é justiça e amor. Quando Ele escolheu os discípulos, Ele disse: olha, vão pelas valadas, pelas cidades, pelos lugares, e digam: é chegado o reino dos céus. E façam onde vocês forem, façam a justiça do reino. Diga assim: o que é a justiça do reino? Está muito fraco para uma classe de jovens como vocês. Diga: o que é a justiça do reino? Curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos e trazer a mensagem da salvação. Essa é a justiça do reino. Tem muita gente endemoniada no meio das ruas, nas cidades. Tem muita gente doente nos hospitais, nos lugares. Tem muita gente doente da mente, do corpo e da alma. Tem muita gente desesperada, sem esperança. E Jesus está chamando você para ser justiça do reino. Mas tão improvável, não é por causa de você, não é baseado no seu desempenho, é baseado no poder do Espírito. Quando você for cheio do Espírito, você vai ser imparável. Quando você deixar o Espírito Santo tomar a sua vida, você vai ser irresistível. Quando você permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida, assim como conduziu a vida de Jesus, assim como conduziu a vida da igreja do primeiro século, assim como conduziu a vida de Paulo, de Pedro, assim como conduziu a vida dos primeiros pais da igreja. Se você deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida vai ser incrível. Você vai deixar um legado incrível, uma história incrível. E Deus está chamando você, jovem, você adolescente, não importa a sua idade, não importa a sua formação, não importa os traumas que você tem, o poder do Espírito está aqui para te encher esta noite. O poder do Espírito está aqui para te capacitar essa noite. Basta você dar um salto da sua cadeira agora e dizer: eu quero ser o embaixador do reino, eu quero levar a mensagem do reino, eu quero fazer parte do time que vai expandir o reino de Deus na terra. Deus pode contar comigo. Enche-me, enche-me, enche-me. Cadê os discípulos que são mais ligeiros? Cadê? Fala: sou eu mesmo que você pode contar, Jesus. Eu não sei se as pessoas conhecem o seu reino, eu sei que eu vou pregar do seu reino. Esse é o movimento de Jesus. É um movimento para todos, para grandes, pequenos, branco, preto, para indígena, para brasileiro, para estrangeiro. É o chamado de Jesus para você hoje. Você quer fazer? Obras maiores, diga: obras maiores. Você pode fazer obras maiores. Já pensou você chegar na porta do hospital? Já pensou você impor as suas mãos e o aleijado andar? Já pensou você chegar na casa daquele seu amigo que está com depressão e você cheio de autoridade, de ousadia, expulsar aquele capeta que está no quarto dele, aquele demônio de depressão que está no quarto dos seus amigos, aquele demônio de suicídio, porque eu vos dei um espírito não de temor, mas de ousadia. Eu vejo, irmãos, as pessoas, comuns assim, da igreja, nascendo na igreja, fica com medo de falar de Jesus na escola. Para o errado, as pessoas erradas estão propagando. Está cheio de influencer na internet, influenciando para o mal. E você é o influenciador do reino, fica com medo. Deus te trouxe hoje aqui para te dar ousadia. Espírito de ousadia. Enche-me até transbordar, você sabe? Enche. Você vai começar a pedir agora para o Espírito Santo te encher.
Vai começar a pedir: olha, Espírito Santo, enche-me. Me enche até eu transbordar. Quando transbordar, eu não vou mais ficar aqui. Eu não vou mais ficar parado. Eu vou além. Começa a pedir: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus. Vamos lá, começa a se mover. Começa a se mover com o Espírito Santo. Começa a pedir: me enche essa noite. Não quero sair daqui da mesma forma. Quem é batizado no Espírito Santo? Sinaliza assim com a mão. Quem já é batizado no Espírito Santo? Sabe que o batismo no Espírito Santo não é um diploma para você pendurar na parede. A oração em línguas não é um diploma para você falar: eu em 1960 fui batizado no Espírito Santo, falei em língua até umas horas. Não, não. É uma ferramenta de edificação. E num ajuntamento como esse, é muito propício que você fale em línguas, que você ore em línguas. E eu gostaria de convidar você que ora em línguas, começa a construir, edificar um ambiente. Comece a edificar um ambiente. Vamos fluir, vamos fluir. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Só tu tens a vida eterna. Tu és fonte de vida. Comece a orar em línguas. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Só tu
Vai enchendo o seu povo, Espírito Santo. Tem um vento soprando sobre este lugar. Tem uma presença do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo é o governo dessa igreja. Vai enchendo o seu povo. Olha, talvez você ainda não é batizado no Espírito Santo. Eu quero receber, eu quero receber. Eu quero ser cheio. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Assim como Paulo chegou lá na igreja e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem sei, nem ouvimos falar. E então Paulo impôs a mão sobre eles e eles receberam o dom do Espírito. Você quer ser cheio? Vem. Vem, vem, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, vem, vem. Vem, vem. Oh, nós estamos sedentos, nós queremos mais.